Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar nos documentos bem específicos, olha. 3 atas de reunião, lá de setembro e outubro de 2025. Elas mostram o comecinho de um projeto educacional chamado Escola da Sabedoria. Tipo, os bastidores mesmo da criação. A ideia aqui é a gente ver como essa ideia evoluiu, sabe? Como é que um grupo com gente tão diferente começou a construir algo novo. Quais foram os primeiros passos, os debates, né? As decisões. As atas falam até de um logo, um livro aberto pegando fogo com símbolos de conhecimento em volta. Ok, vamos desempacar isso. E olha, essas atas são ótimas porque mostram o processo, né? Não é só o que ficou decidido no final, mas a conversa toda, as motivações, até as pequenas tensões que rolam quando você tenta tirar uma visão do papel e transformar em algo real. A gente vai ver como essa ideia inicial, bem filosófica até, começa a ganhar um contorno mais prático. Vamos começar pela primeira reunião, então, dia 20 de setembro. A ata lista quem estava lá. A Beth, que parece ser a líder com a visão inicial, o José Luiz, administrador aposentado, o Luiz Fernando, que é da área de tecnologia e IA, a Silvia, professora alfabetizadora, também aposentada, e a Sônia, com experiência em educação e administração. Um grupo bem eclético mesmo. E eles começaram com uma prece, né? Pedindo sabedoria, já dando tom. As motivações de cada um eram um pouco diferentes, mas, assim, iam na mesma direção. Um chamado espiritual, sabe? Vontade de ajudar na expansão humana, usar as próprias habilidades para alguma coisa útil, buscar um sentido maior, propósito. Tinha um alinhamento ali em fazer algo relevante. A visão central da Beth era bem ambiciosa. Criar uma plataforma de conhecimento falando de leis universais, condição humana. E um ponto-chave, ela define como liberal, quer dizer, sem vínculo com o MEC, fora do sistema formal, e voltada para espíritos que querem aprender, não presa à idade, essas coisas. As bases que ela cita são as 7 artes liberais, a moral de Jesus Cristo e a ciência das religiões. Essa distinção é interessante. Ciência das religiões e não teologia. Sim. Sugere uma abordagem talvez mais comparativa, acadêmica, né? Olhando diferentes formas de fé, de espiritualidade. Diferente da teologia, que geralmente se aprofunda na doutrina de uma religião específica. É uma escolha que já indica essa busca por algo mais universal, talvez. E logo de cara dá para notar uma dinâmica ali. A Beth chega com essa visão grandiosa, né? Quase etérea. E o grupo, na hora, sente a necessidade de, como traduzir isso para algo concreto? O papel deles, como eles mesmos definem, é construir o caminho para chegar nessa visão. Exato. E essa tensão entre o ideal e o prático aparece rapidinho. Teve até uma pequena confusão no início. Parece que alguns acharam que era para aderir a algo que já existia. Aí o Luiz Fernando sugeriu usar o Project Model Canvas, o PMC. É uma ferramenta visual, né? Para organizar as ideias, deixar todo mundo na mesma página. Uma busca por método, por estrutura desde cedo. As primeiras ações definidas já mostram isso. Essa busca por organizar. Criar um grupo no WhatsApp, pedir para a Beth detalhar melhor a visão de futuro, que é fundamental para o planejamento, né? E o Luiz Fernando ficou de preparar a estrutura do PMC para a próxima reunião. Passos bem pragmáticos mesmo. Uma semana depois, 27 de setembro, a segunda reunião. E aí chega uma nova participante, a Ticiane. O currículo dela é forte, hein? Pedagogia, neuropsicopedagogia, experiência fora, Holanda, Turquia, Estados Unidos. Nesse dia, a Silvia e a Suana não puderam ir. A Ticiane já chega assim com muita paixão e uma crítica bem direta ao ensino tradicional. Ela sente que as escolas se perderam um pouco, sabe? Tratam os alunos como números, não focam tanto na construção do ser. Essa crítica dela encontra eco no grupo, claro, e reforça o porquê do projeto todo. Essa reunião marca o início do trabalho mais mão na massa no PMC,
começando pela justificativa. As razões que eles discutem ali são um diagnóstico bem pesado do cenário da educação. O modelo formal é ineficiente, o potencial das pessoas não é bem aproveitado, falta habilidade de comunicação, a família está distante da escola, as relações humanas se perderam, até o brincar. É uma busca clara por algo mais humano. E para quem seria essa escola? Como eles definiram isso? A discussão sobre o público foi bem específica. A Beth volta a falar que não é para todos, mas para quem está para ela. A ata usa uma expressão tipo espíritos que já estão no nível de esclarecimento. E até cita uma referência que eles atribuem a Emmanuel sobre 1/3 da humanidade estar nesse ponto. Essa definição, né, pode soar meio esotérica para alguns, mas é fundamental para a gente entender o DNA do projeto. Não é para ser algo de massa, mas para um público específico que já tem um alinhamento filosófico. A Tiziane até compara com a Green School, que é conhecida por atrair famílias que se identificam muito com a proposta alternativa deles. A escolha do público direciona todo o resto. Falando em estrutura, eles definiram a sede física inicial, um espaço chamado Oficina Escola, que é ligado a uma associação espírita, mas olha só, usando um CNPJ diferente, para manter a Escola da Sabedoria separada do ensino formal. Uma decisão bem estratégica para garantir essa natureza liberal que eles queriam. Interessante também é ver a formalização do processo, né? O uso das atas detalhadas e ainda por cima geradas com a ajuda de IA a partir das gravações. Mesmo num projeto com uma base espiritual forte, tem esse cuidado com o registro com a organização. E aí, chegamos num ponto bem importante: definir o produto. O que essa escola ia oferecer logo de cara? A Beth sugeriu grupos de estudo online, temas variados, misturando idades. Mas a Tiziane chegou com outra proposta: workshops. E o argumento da Tiziane foi muito prático. Workshops seriam mais curtos, mais focados. Ela até sugere escrita criativa, por exemplo, e poderiam atrair os pais também. E o ponto crucial: ela viu os workshops como o produto perfeito para divulgar rápido pelo Instagram, para já ir criando uma audiência. Isso gerou uma discussão boa ali sobre como começar. Exato. Essa ideia dos workshops parece que ressoou mais, né? Especialmente por conectar com a necessidade de comunicar, de atrair o público. As ações definidas já mostram isso. A Tiziane ficou de estruturar a proposta do workshop e o grupo ficou de pensar na identidade visual, no slogan. A sugestão foi: de onde eu venho, quem eu sou, para onde vou. Definiram até uma meta de lançamento, hein? Bem ambiciosa. 1º de maio de 2026, que é uma data simbólica lá ligada a Eurípides Barçanufo. Dá para perceber aqui um movimento bem claro, né? Daquela visão filosófica mais ampla para a definição de um produto inicial palpável e uma estratégia de divulgação para fazer ele acontecer. A chegada da Tiziane parece ter dado uma acelerada nessa passagem para o concreto. E aí chegamos na terceira ata, 11 de outubro. Quase todo mundo lá, menos o José Luiz. O foco dessa vez foi aprofundar o PMC. Eles revisitaram e detalharam vários pontos. A justificativa foi reforçada, incluíram até a percepção de uma solicitação da espiritualidade. O produto ficou definido como plataforma digital mais espaço físico. Definiram o objetivo SMART principal, ter a plataforma pronta até 1º de maio de 2026, já com os workshops e eventos iniciais. O Luiz Fernando até soltou uma ideia interessante ali: relacionar IA generativa com as 7 artes liberais. Essa menção, né? IA generativa versus 7 artes liberais. É curioso. As atas não entram em detalhes, mas dá para a gente imaginar que a ideia talvez fosse explorar como essas ferramentas modernas de criação, de conhecimento, se comparam ou até dialogam com aqueles fundamentos clássicos do aprendizado liberal. Uma ponte entre o saber antigo e o novo. Fica a dúvida. Os benefícios que eles esperam foram articulados citando aqueles pilares da Unesco: aprender a ser e também complementar a educação formal. E definiram requisitos importantes: desenvolver os referenciais teóricos, a moral de Jesus, ciências da religião, 7 artes liberais
e manter o status de escola não regulamentada. E a colaboração começa a se materializar de verdade. A Beth se oferece para começar a escrever esses referenciais num documento compartilhado. Além disso, eles identificam que precisam de documentos essenciais para qualquer instituição, né? Estatuto, regulamento, o projeto político-pedagógico, o famoso PPP, que é o mapa da escola, estrutura organizacional, modelo de negócio. O projeto começa a ganhar corpo, assim, institucionalmente. E a discussão que realmente, pegou fogo nessa reunião foi sobre comunicação e mídias sociais. A Ticiane bateu na tecla da urgência de começar agora no Instagram. O argumento dela, pelo que a ata mostra, é que as pessoas já estão no celular buscando conteúdo espiritual, buscando conforto. Então a rede social seria o canal para achar o público para os workshops e já ir construindo uma comunidade antes mesmo do lançamento oficial. Uma visão bem alinhada com as estratégias digitais de hoje, né? Só que aí a Silvia trouxe um contraponto importante. Ela concordou que tem que estar no digital, mas alertou para o risco da coisa ficar superficial, sabe? Aquelas pílulas de espiritualidade. Ela defendeu que precisava ter um roteiro bem pensado que conseguisse guiar o público daquela atração inicial para a profundidade real da proposta da escola. E aqui está um dilema clássico, né? Muito comum em projetos que buscam profundidade, mas precisam de visibilidade. Como é que você usa a linguagem rápida, o alcance das redes sociais, sem diluir a mensagem principal? Como equilibrar essa atração imediata com a construção de um entendimento mais substancial? Essa tensão entre agilidade e alcance versus profundidade e substância é um desafio constante. A decisão acabou sendo pragmática. Já tinham criado um e-mail para mídias sociais, então nomearam a Ticiane como gestora de comunicação. Ela ficou responsável por liderar o planejamento e começar a execução, talvez com a ajuda da irmã dela, que entende de Canva. Deram autonomia para ela começar, mas a preocupação com a profundidade ficou registrada ali. Outro passo fundamental foi começar a estruturar o conteúdo em torno das 7 artes liberais. O trivium, gramática, retórica, dialética e o quadrivium, aritmética, geometria, música, astronomia. A Beth contextualiza isso como uma base universal, algo ligado ao conhecimento de Deus. E já distribuíram as responsabilidades iniciais entre eles para pesquisar e desenvolver cada arte. Ticiane com retórica, Silvia com gramática, Sônia com aritmética, a Beth com astronomia, Luiz Fernando com dialética, e planejaram convidar gente de fora para música, um tal de Camilo Osvaldo, e também para colaborar no projeto uma pessoa chamada Doce, que estuda a história das religiões. A geometria ficou para o José Luiz, que não estava na reunião. Essa abordagem das 7 artes é interessante. Não parece ser só um resgate acadêmico, sabe? Mas uma tentativa de reinterpretar esses saberes como ferramentas para um desenvolvimento mais integral, conectando o intelecto e o espírito. A reflexão da Silvia sobre a palavra gramática, a retórica como uma arte para comunicação reta, e não como arma, mostra bem essa busca por um sentido mais profundo. E, claro, tiveram as decisões práticas também, né? Como ajustar o horário das reuniões para os sábados à tarde por causa do fuso horário da Ticiane. São esses pequenos ajustes que mostram como um grupo funciona na prática. As ações que definiram no final dessa terceira reunião de A07 a 13 mostram que o projeto está ganhando velocidade, né? Começar os referenciais, desenvolver o roteiro de conteúdo para as mídias, fazer os convites, comunicar as tarefas, começar a estruturar documentos como PPP e regulamento. O projeto está saindo do papel, de verdade. O encerramento da reunião com a Beth falando em causa, em contribuição, e o Luiz Fernando agradecendo, reforça esse engajamento do grupo. E, de novo, a menção ao uso de IA para fazer a ata sinaliza essa abertura para a tecnologia. Então, o que tudo isso significa para a gente? Essas atas deram uma visão bem legal da origem de um projeto educacional. A gente viu uma visão forte, encontrar um grupo motivado, a adoção de ferramentas de gestão para dar forma para as ideias, a definição dos primeiros produtos e, um ponto crucial,
O debate saudável entre visões diferentes sobre como colocar o projeto no mundo, principalmente na parte da comunicação. Fica muito claro que eles estão tentando construir algo que integre conhecimento intelectual com as 7 artes liberais, valores morais, com os ensinamentos de Jesus e uma perspectiva espiritual mais ampla, com a ciência das religiões. A dinâmica é de colaboração, eles estão abertos à tecnologia, mas sempre com aquele desafio de fundo. Como equilibrar a profundidade da proposta original com a necessidade de ter alcance e viabilidade prática no mundo de hoje? Essa tensão entre a visão talvez mais idealista da Beth e a abordagem pragmática que a Tiziana exemplifica bem, parece ser um motor importante nesse começo. Agradecemos por acompanhar a gente nessa análise detalhada das atas do projeto Escola da Sabedoria. E fica uma reflexão final, né? Ligando com esse resgate das 7 artes liberais, o projeto tenta reler essas artes como uma base universal, não só como matérias separadas. No nosso mundo de hoje, tão focado na especialização, que muitas vezes quebra o conhecimento em pedacinhos, qual seria o valor ou até a aplicação prática da gente tentar resgatar essa visão mais integrada, mais artística do saber em outras áreas do aprendizado ou mesmo no nosso desenvolvimento pessoal? Fica aí para pensar.